Bem-vindo ao podcast Empreendedor Liberal. Tema de hoje: como divulgar seu trabalho na internet. Divulgar seu trabalho na internet é muito mais do que apenas criar anúncios. É você conhecer muito bem quem é o seu cliente para ter uma comunicação assertiva. Meu nome é Robson Kerle. Hoje, divulgar seu trabalho na internet deixou de ser uma tendência e tornou-se uma obrigação. Meu nome é Martim Júnior. E aí, Robson, o que você tem a dizer sobre esse tema? Por que divulgar seu trabalho na internet deixou de ser uma tendência e, assim, tão precocemente se tornou uma obrigação? Então, antes de você entender isso, você tem que saber por que é tão fundamental que você aprenda a divulgar o seu negócio na internet. E ele é fundamental basicamente por 3 pontos. Primeiro, porque o local onde praticamente todo mundo está é na internet, então o seu cliente também vai estar lá. Se você quer manter o negócio que você já tem, caso você já tenha, ou começar a ter cliente para um negócio que você está iniciando, o local onde você vai conseguir é na internet. Segundo, porque você precisa aprender a fazer os anúncios, fazer os conteúdos, toda essa criação por conta própria, por questão financeira também. Para pagar uma agência é muito mais caro, então se você souber fazer, você vai economizar recursos. Sem contar que mesmo posteriormente, se você vier a contratar alguém, é importante que você também entenda do tema, que você esteja por dentro de tudo isso. E para finalizar, para ter autoridade. Isso tudo que você faz é para que você tenha autoridade na internet. Se você vai vender um produto ou um serviço, o seu cliente ele só vai comprar de você se ele realmente perceber que você entende daquilo que você está falando. Então você tem que gerar autoridade e isso você vai conseguir através de uma divulgação na internet, em todos os canais que são aí disponíveis. Primeiro passo para você conseguir, de fato, fazer toda essa divulgação na internet é conhecer o seu cliente. É você saber quem é o seu cliente, escolher o seu cliente que você vai divulgar. Então, a primeira coisa que a gente faz é algo chamado cliente ideal. O que seria isso? É você definir o seu cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Seu cliente ideal é aquele cliente que você, de fato, quer vender o seu produto para ele, porque você sabe que ele, de fato, precisa do seu produto, de fato, ele vai realmente se beneficiar daquilo que você tem a oferecer. Por que é tão importante definir o cliente ideal? Quando você define o cliente ideal, você define um cliente que você não vai ter, digamos assim, dor de cabeça com ele. É aquele cliente que ele vai só te trazer benefício. É aquele cliente que provavelmente vai te trazer indicação. É aquele cliente que você vai ter prazer, inclusive, de atender. Quando você define o seu cliente ideal, você começa a entender quais são as necessidades dele, quais são os desejos dele, o que de fato ele busca como realização que ele vai ter através do seu produto ou serviço. Então, o cliente ideal é um conceito, digamos assim, mais elaborado até do que um conceito de persona. Quando você define persona, você só define necessidades, desejos e questões demográficas, de idade, de se é homem, se é mulher, local em alguns casos. Agora, o cliente ideal vai além disso. Você define aquele cliente que ele vai realmente se beneficiar demais do que você tem a oferecer e que ele vai ser um cliente que você realmente vai ter prazer em atender e que vai te trazer um retorno não só financeiro, como também um retorno de indicação e por aí vai. Além disso, você também tem que fortalecer a sua imagem, certo? É o brand pessoal. Você tem que fortalecer a sua imagem e isso está intimamente ligado à autoridade. Você tem que deixar a sua imagem forte para aquele produto ou serviço que você vende. Para que a pessoa, quando ela pense em você, ela já pensa naquele serviço ou produto que você executa, serviço que executa ou produto que você vende, e você tem que estar intimamente ligado.
Quando a pessoa pensou em Robson Kérle, ela pensou naquela solução que o Robson Kérle desenvolve. Pensou em Martin Júnior, pensou na solução que o Martins desenvolve, ok? Então tem que estar intimamente ligado. Isso é uma questão de ela ligar o seu nome ao seu produto ou serviço e a autoridade que você tem em relação a isso. Por último, qual a sua oferta de valor? O que de fato você oferece de diferente? Por que que ela vai contratar você para fazer um serviço e não a outra pessoa? O que que eu tenho de diferente? É meu atendimento? É, é um serviço diferenciado que eu presto? O meu produto ele tem mais qualidade? O que que eu tenho de diferente? Por que que essa pessoa ela vai me contratar e não vai contratar você ou outras pessoas? A pessoa que está começando, geralmente ela mesmo que vai ter que desenvolver essa parte do marketing, né? Fazer a divulgação, tudo. E na hora de captar esse cliente ideal, muitas das vezes a pessoa tem a necessidade e ela não sabe que tem essa necessidade. Como que você vai despertar? Como que você vai mostrar para essa pessoa que ela precisa daquilo? Se ela precisa, mas ela também ainda não sabe. Como que você pode fazer para despertar essa necessidade nela e ela acabar procurando você para comprar seu produto ou serviço? Essa pergunta foi muito, muito boa. Você falou agora no final de uma palavra mágica chamada necessidade. A pessoa, ela sabe, ou às vezes ela tem apenas uma ideia da dor que ela tem, ou do desejo que ela tem. Então, por isso que é tão importante você conhecer o seu cliente ideal. Porque você, na verdade, vai fazer conteúdos que vai de encontro às dores que essa pessoa tem, ou ao desejo que ela tem. E você vai começar a mostrar outros pontos para ela que vão causar outras dores. Como assim? Você vai começar a mostrar que ela, por não fazer determinada situação, ela está deixando de ter outras coisas. E ela vai começar a perceber que aquilo realmente incomoda ela. Ela não se atentava àquilo. Então você tem que conhecer muito bem seu cliente para você entender quais são as dores que essa pessoa tem. Mas aqui está um outro ponto. Você falou da necessidade. A pessoa, ela talvez tenha um pouco de consciência de algumas dores que ela tenha, ou ela sabe algumas coisas que ela gostaria de ter, que são desejos, e você vai despertar esses desejos e as dores. Porém, o que que ela precisa para conseguir isso, ou para resolver a dor, ou para conseguir saciar o desejo dela, ela precisa de fazer algo. Esse algo que ela precisa é o que você falou, a necessidade. Então, ela sabe das dores. Algumas, não todas, talvez. Ela sabe o que ela deseja, mas ela não sabe o que ela precisa para fazer isso. O que ela precisa é o que ela necessita, é a necessidade. Essa necessidade é o que você vai vender por trás. Então você vai atrair ela através das dores e do desejo, e você vai vender o que ela precisa. Tem até uma frase, deixa eu ver se eu consigo lembrar dessa frase, que ela é muito boa. Você vende o que a pessoa deseja, mas você dá a ela o que ela precisa. Se eu não me engano, essa frase é do Érico Rocha e ela é fantástica. Porque a pessoa, ela sabe o que ela quer ou ela sabe as dores que ela tem. Talvez não todas, mas ela não sabe o que ela precisa para conseguir resolver aquilo. Aí que está a necessidade, que foi a segunda parte que você falou. E isso é fantástico. E para conseguir isso, você tem que, de fato, conhecer muito bem quem é o seu cliente ideal. Por isso que é tão importante você saber quem é o seu cliente ideal, para você mapear toda essa jornada dele, tudo que ele precisa. Se você vai oferecer um serviço lá na frente, lá atrás, no início da história, você tem que saber por que que ele chegou até você. Foi através de uma dor ou de um desejo. E você já mapeou tudo isso. Então você já sabe o que que ele vai precisar lá na frente, quais são as necessidades dele. Então você vai criar um conteúdo aqui atrás para responder às dores e os desejos, e lá na frente tu vai criar um conteúdo para saciar as necessidades que ele vai ter durante a jornada para resolver essa dor e esse desejo. E voltando para o lado do microempreendedor,
ele está começando agora, ele que vai ter que desenvolver tudo isso. Quais os canais que ele pode usar? Quais os custos disso? Ele pode fazer de uma forma genérica ou impulsionada? O que que você indica? Então, existem vários canais de divulgação para você conseguir atrair seus clientes na internet. Facebook, Instagram, as redes sociais, Twitter, LinkedIn. Além disso, o próprio site, mas aí através também de anúncios ou de SEO. O que é SEO? Abre aspas. SEO é você conseguir otimizar seu site nos mecanismos de busca, para quando a pessoa buscar um produto ou serviço que você oferece, seu site está nas primeiras posições. Eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de nenhum canal, para não deixar nenhum de fora. Então eu falei sobre Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, mas também tem o Pinterest. O que é o Pinterest? Pinterest é uma rede social focada em imagem. Para quem trabalha com imagem, fotógrafos, arquitetos, designers, imagem no Pinterest é focado nisso. Então aparece também nos mecanismos de buscas. Essa que é uma rede social também não tão conhecida, mas que também é muito usada. Blog pessoal. O que é um blog? Para quem não conhece um blog. Blog é um site onde você coloca artigos que respondem a determinadas dúvidas que as pessoas perguntam lá no Google, digamos assim. A pessoa faz aquela pergunta no Google, aparece um artigo para ela. Essa pergunta é o blog. Por que funciona tanto? Porque você já estudou o seu cliente ideal, você já sabe quais são as dores, você já sabe quais são os desejos. Baseado nisso, essa pessoa ela vem fazer perguntas na internet. E você vai pesquisar através de ferramentas como o Google Planner, né, que é o planejador de palavras-chave, quais são as dúvidas que essas pessoas têm e você vai responder. E aí você responde através de artigos nos blogs, no seu blog, no caso. Quando a pessoa ela pergunta na internet aquela questão, aparece um artigo do seu blog e nesse artigo que aparece, responde a dúvida daquela pessoa e ela consegue chegar até você. Da mesma forma acontece com o YouTube. É exatamente a mesma ideia do blog. A pessoa pesquisa uma dúvida que ela tenha, um desejo, um desejo ou uma dor que ela tem, ela pergunta, e aí no YouTube ela chega até o seu vídeo. É a mesma ideia do blog, só que em vídeo. E por último, o Google Ads e Face Ads, é onde você também divulga. Nos outros canais que eu falei, todos eles têm a divulgação orgânica. E o que é a divulgação orgânica? É aquela divulgação que acontece de forma natural. É você ir lá no Google pesquisar e naturalmente aparecer um artigo do seu blog. É você ir no YouTube pesquisar e naturalmente aparecer um vídeo do seu canal explicando sobre aquele tema. É você ir nas redes sociais e de forma orgânica as suas postagens elas vão meio que viralizando e aparecendo para as pessoas nas redes sociais. Então isso tudo é uma divulgação orgânica e gratuita. Só que todos esses canais têm a divulgação orgânica, como eu expliquei, e tem a divulgação paga. E aí a paga é o que vem no Google Ads, Facebook Ads e também no LinkedIn Ads, na parte do Ads também do Twitter, né? Que são a parte de anúncios pagos. Qual a diferença? O orgânico aparece de forma natural, como eu expliquei. O anúncio pago não, você impulsiona, você paga aquela plataforma para criar anúncios para quê? Quando você vá no Google, apareça os seus artigos ou seu site lá nas primeiras páginas. Quando você vá no YouTube, apareça seus vídeos lá entre os primeiros do YouTube, né? Mas ele aparece como anúncio. Da mesma forma nas redes sociais. Então, quando você faz o pago, ele vai aparecer de forma lá nos sites, mas como anúncio. Mas ele aparece nas primeiras páginas. Se é orgânico, ele aparece naturalmente lá. Obviamente que o orgânico, ele é maravilhoso, é muito bom porque você não paga e você tem uma divulgação enorme. Porém, da mesma forma que você coloca o seu serviço lá, que você tem um blog, milhares de outras pessoas também têm. Então, o orgânico, ele é um trabalho que ele é feito não a curto prazo, ele é feito a médio e longo prazo.
E ele também exige um estudo, ele exige uma técnica, tem que ser muito bem feito para que você consiga estar nas primeiras páginas. Eu tô falando isso porque, obviamente, imagina você, quando você vai pesquisar um produto ou serviço, você vai na primeira página. Se você não achar ele na primeira página, a maioria das pessoas nem vai para a segunda página. Ela muda o termo de pesquisa. Então, se você não tiver na primeira página, dificilmente você vai ser encontrado. Seja no YouTube, se você não tiver nos primeiros vídeos, seja no Google, se você não tiver nas primeiras páginas. E assim, da mesma forma, nas redes sociais. É difícil uma postagem viralizar a ponto de organicamente atingir muitas pessoas. Então, e também é difícil você, do nada, conseguir ter muitos inscritos ou muitos seguidores. Tudo isso é um trabalho de médio e longo prazo. Agora imagina, você está começando agora. Se você está começando agora, você obviamente não vai ter um trabalho consolidado a ponto de você, de forma natural e orgânica, já ter muitos seguidores, inscritos, site na primeira página, vídeos nos mais buscados. Então, para quem está iniciando e quer ter um resultado mais rápido, de curto e médio prazo, a melhor forma é você anunciar. Daí vem o Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads e por aí vai. É outra coisa que eu tenho observado. Quando a gente fala em divulgação, muitas das vezes a pessoa, vou dar um exemplo, montou um negócio, ela trabalha com hambúrgueres. Aí ela vai lá, monta uma campanha para ela, aí correndo, vai lá na internet, por exemplo, busca uma imagem de um Big Bob ou de um Big Mac, aí monta aquela divulgação, aí procura uma música, né, um som De de fundo. fundo, coloca ali. Só que hoje não, sempre teve o problema dos direitos autorais, tanto de imagem quanto de áudio. O que que você aconselharia para esses novos empreendedores Não de ter problema, né? não ter problema com isso? Então, muito boa essa sua pergunta em relação a direitos autorais. Com certeza não é aconselhável que você use imagens e áudios sem direitos autorais. Porque essas imagens e áudios, se você for na internet simplesmente pegar, tem informações de cookies, de site e tal. Então, quando você colocar lá, o seu anúncio ele pode ser reprovado. Ou então depois você pode ter problema devido a isso. Então, nunca use imagens lá diretamente do Google, não para anúncios, não para anúncios e nem para vídeos. Se for no caso do YouTube, você quiser usar áudios, por exemplo, você pode usar áudios da biblioteca de áudios do YouTube. Ele disponibiliza uma biblioteca de áudios lá. Quando você vai lá no YouTube Studio, né, no seu canal, você vai lá em biblioteca, ele disponibiliza milhares de áudios que você pode utilizar para seus vídeos, vinhetas e por aí vai. Então você utiliza lá e a única coisa que você tem que fazer é pegar o link e lá na descrição do seu vídeo botar o link da música para saber que veio de lá e tá tudo certo. Você vai poder usar. Quanto a imagens, você pode usar banco de imagens profissionais e é muito barato o serviço. Se você for ver, é R$ 1, às vezes um pouquinho mais caro, um pouquinho menos, mas você vai lá e utiliza banco de imagens para utilizar essas imagens nos seus anúncios. Ou, melhor ainda, utiliza o trabalho de um fotógrafo. Você vai ter uma foto personalizada. Porque no banco de imagens, beleza, é muito barato, é muito legal, mas você vai ter uma imagem que pode ser utilizada também em outros sites, que também compraram aquela imagem e utiliza. Se você contratar um fotógrafo, você vai ter uma imagem personalizada. Para você que quer ter um trabalho profissional, eu acho que é o melhor caminho, né? Uma imagem real do seu produto, Uma né? imagem real do seu produto. Porque você lá no banco de imagens, você vai ter imagens de qualidade que foram feitas por fotógrafos, obviamente, porém imagens que outros sites podem utilizar e que não é uma imagem específica do seu produto. Então, se você pensa em ser um profissional, você tem que trabalhar com profissionais. Você tem que pensar na qualidade. Não tem que pensar tanto no se é mais um pouco mais caro o investimento ou um pouco mais barato, digamos assim, porque na verdade tem que ter a visão do empreendedor. É um investimento acima de tudo. Investimento que você muitas vezes vai fazer uma vez uma imagem, mas vai fazer bem feita e vai utilizar. Então,
Evite, porque você vai ter problema se você simplesmente for lá no Google, música tal, baixar e usar, vídeo tal, baixar e usar. Você vai ter problema. Use imagens com direito autorais ou use imagens próprias e áudios da biblioteca de áudios ou compre aquele áudio também nas plataformas que vendam áudio e coloque lá no seu anúncio. Senão você vai ter problema em relação a isso. E quanto à escolha da rede social? Geralmente o pequeno, ele está começando agora, muitas das vezes ele recorre para, por exemplo, grupos do Facebook. Quando decidir se ele deve começar divulgando no Facebook através de um grupo ou partir direto para o LinkedIn, que é uma coisa mais profissional, um pouco mais à frente. Certo. Então, dentro da primeira ideia, do primeiro passo, que é conhecer muito bem o seu cliente ideal, saber quem é o seu cliente ideal, faz parte desse trabalho também você saber onde esse cliente está. Onde esse cliente costuma buscar produtos e serviços. Nas redes sociais, existem duas formas de você buscar o cliente, ou melhor, do cliente chegar até você. Ele pode chegar por intenção ou ele pode chegar por atenção. O que seria isso? Quando ele vai nas redes sociais, você consegue esse cliente através de atenção. Quando ele está nas redes de pesquisa, ele vai por intenção. Atenção seria o seguinte: quem está nas redes sociais não está buscando nada. Ele está ali se entretendo. Então você tem que chamar a atenção dele. Quando você vai segmentar os anúncios, você segmenta os anúncios sabendo exatamente quem é o seu cliente. Muitas vezes você sabe até a idade exata do cliente, você sabe se é masculino, feminino, você sabe o que ele procura. Então, quando você cria anúncios, por exemplo, você consegue segmentar. Então, aquele anúncio vai aparecer para aquela pessoa na rede social. Sabendo do que aquela pessoa busca, você vai fazer um anúncio que atraia a atenção. Ou, se for organicamente, uma postagem que atraia, que chame a atenção daquela pessoa. Então, você atrai aquela pessoa por atenção. Ela vai olhar o seu anúncio, vai olhar a sua postagem e ela vai ser atraída por aquilo, aquilo vai chamar a atenção dela, ela vai querer saber mais do que se trata. Então, nas redes sociais é por atenção. Primeira parte é essa. Segunda parte, por intenção. Como é que funciona? A pessoa lá está procurando o produto ou serviço. É diferente. Você não chamou a atenção dela, não. Ela que tomou a iniciativa de procurar. Quando é por intenção, ela vai aonde? Ela vai geralmente nas redes de pesquisa, normalmente no Google ou no YouTube. E ela digita o termo daquilo que ela procura. Quando ela digita no Google, vai aparecer o seu artigo, o seu blog, o seu site. Quando ela digita no YouTube, vai aparecer o seu vídeo. E aí, da mesma forma, pode ser que seja um vídeo que esteja sendo feito como um anúncio, então vai aparecer, ou vai aparecer naquele tipo de anúncio que é o que aparece antes dos 15 segundos e que depois dos 5 você pode pular, que a pessoa está vendo um vídeo e de repente aparece um anúncio do seu produto. Ou você pode fazer um vídeo respondendo uma pergunta e você simplesmente pagar para ele aparecer nas primeiras buscas do YouTube, é uma outra forma de anúncio. Ou você pode, no caso do Google, né, como eu falei, a mesma coisa, blog ou site aparecer nas primeiras páginas. Só que nesse caso, a pessoa está indo atrás de você por intenção, é a iniciativa dela. É diferente dela estar nas redes sociais e você atraiu a atenção dela. Dito isso, como escolher onde estar? Você tem que entender o tipo de produto ou serviço que você oferece. Se eu, por exemplo, ofereço... Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma academia. Eu tenho uma academia e eu quero fazer um anúncio local para as pessoas na redondeza que querem uma academia. Estão buscando uma academia, estão buscando esse serviço. Se eu vou fazer um anúncio para atrair pessoas que estão buscando, se o meu tipo de produto é um produto que as pessoas naturalmente buscam, então eu vou ter que estar no Google.
Eu tenho que estar no Google, porque quando elas pesquisarem academia no meu bairro, vai aparecer um anúncio local da minha academia. Então eu tenho que entender o tipo de produto que eu ofereço. Agora, se eu ofereço um produto, vamos dar um exemplo mais de estética. Eu ofereço um produto novo, um serviço, que é um tipo de massagem que eu faço na pessoa e que ela emagrece. Alguns sabem que isso é massagem linfática. Quem sabe você vai criar um anúncio no Google para a pessoa que já procura por massagem linfática, se eu não me engano, né? O nome é esse. Agora, quem não conhece esse tipo de produto, esse tipo de serviço, perdão, vai pesquisar coisas do tipo como perder barriga, como modelar minha barriga, como fazer esse tipo de trabalho. E aí essas pessoas, elas vão pesquisar no Google esse tipo de serviço. Perdão, elas vão tirar esse tipo de dúvida. E aí vai ter um blog seu mostrando como que você faz isso e no final você fala: esse serviço é feito dessa forma, através de massagem linfática. E aí você também fez um outro tipo de anúncio de intenção, mas não intenção clara e definida de perder de massagem linfática. Ela não pesquisou essa palavra-chave, ela pesquisou como modelar a barriga. Nesses dois casos estamos falando de intenção. Agora de atenção. A atenção é o seguinte: eu sei que quem vai procurar esse tipo de serviço geralmente vão ser mulheres, provavelmente mulheres que, em muitos casos, né, não vou generalizar, mas em muitos casos, mulheres que talvez já tenham tido filhos, que já estejam numa determinada faixa etária, vamos botar 25 a 45. E aí, o que que acontece? Você cria um anúncio por atenção no nas redes sociais. Nesse caso, essa pessoa ela não conhece esse tipo de serviço. Mas aí você sabe que quem vai procurar esse tipo de serviço é esse tipo de pessoa. Nessas condições demográficas, de ser mulher, com a idade tal, que busca esse tipo de coisa. Então você vai criar anúncio nas redes sociais para esse tipo de pessoa. Mas o que vai aparecer para essa pessoa é o seguinte: ela vai estar nas redes sociais, vai estar simplesmente passando aquela mulher. Não adianta você fazer isso para um homem de 20 anos. Obviamente que ele não vai querer. Então, você vai ter feito anúncio segmentado para essas mulheres. Então, vai aparecer nas redes sociais, quando essa pessoa estiver lá simplesmente passando nas redes, vai aparecer uma imagem de uma mulher que estava mais gorda, né, um pouco fora, acima do peso, e de repente essa mulher emagreceu. E aí esse anúncio vai atrair a atenção da pessoa. Mas o que que ela fez? E aí pode ser que seja uma postagem que quando clica, pode ser que seja um anúncio que quando clique vai para um site onde mostra o que que ela fez. E aí pode ter um vídeo de apresentação. Essa pessoa ela estava assim, ela fez isso, e através de uma massagem linfática ela conseguiu esse resultado. Essa pessoa ela não conhecia a massagem linfática, digamos que não conhecesse, mas aí ela foi atraída por uma imagem que apareceu na rede social. Mas aquela imagem apareceu para aquela pessoa porque antes tinha sido feito um trabalho de estudo de cliente ideal que você já sabia que para aquela pessoa ela ia se interessar. Então, nesse caso, você ofereceu uma solução para aquela pessoa de emagrecimento, de modelagem, no caso, do corpo, que ela não conhecia. Você atraiu a atenção dela através de uma imagem ou através de um vídeo que ela se sentiu atraída por aquilo, e a partir dali ela conheceu qual o serviço que você oferecia que dava aquele resultado. E a partir daí ela conheceu massagem linfática. Então, vamos nesse exemplo que eu dei. Primeira coisa, o meu produto é um produto que as pessoas naturalmente já procuram na internet, que já é uma necessidade clara que elas vão querer? Se for, ela vai direto no Google. Não, não, o meu produto é um produto novo que a pessoa não conhece. Então você vai atrair ela através dos benefícios que o seu produto tem. E quando ela vê aquela postagem, aí você vai apresentar o seu produto. Aí nesse caso, meu serviço, eu tenho que chamar a atenção. Então, o melhor local é estar nas redes sociais. Então, pode ser que o ideal para mim seja estar no Google, pode ser que nesse caso, se a pessoa não conhece, eu vou atrair através do desejo que ela tem ou de uma dor que ela tem, vai estar nas redes sociais. Ou o ideal,
Os dois. Você vai tanto atrair a pessoa na internet usando dessa forma, né? Através de um desejo ou de uma dor que ela tem. Você vai fazer um anúncio ou uma postagem que vai atrair essa pessoa, mas também você pode ter um anúncio no Google para isso. Para quem já busca, vai no Google. Para quem não conhece, você apresenta a solução nas redes sociais. E agora, dentro das redes sociais, qual rede social usar? Aí está um outro ponto. Se você, por exemplo, vamos botar agora uma outra hipótese. Você é um advogado. Você é um advogado que quer oferecer os seus serviços e talvez oferecer os seus serviços para uma empresa, né? Se você oferece o serviço para alguém que tem uma empresa, um exemplo. Isso é um exemplo. Geralmente empresas se relacionam muito, profissionais liberais, empresas, serviços mais específicos se relacionam muito no LinkedIn. Então agora pensando em qual rede social eu devo estar, talvez o LinkedIn seja uma rede social muito boa para você. Porque o LinkedIn, para esse exemplo que eu dei, é uma rede social para profissionais. Obviamente que você pode criar também postagens para outras redes sociais e também para o Google, dependendo do tipo de postagem. Porque, obviamente, no caso de advogado, tem certas restrições em divulgação do seu trabalho. Então, ele vai atrair, na verdade, o cliente através dos problemas que o cliente tem e ele vai explicar as soluções nas redes sociais. O cliente potencial vai ver que ele entende sobre aquele assunto e vai provavelmente entrar em contato com ele a partir daquilo. Então, obviamente que você pode estar em todos os locais, você só tem que saber como você vai se posicionar em cada um, como que você vai atrair cada um. Então, se você pensa num público, por exemplo, mais jovem, aí já é interessante você estar no Instagram. O meu tipo de produto e serviço eu ofereço para um público mais jovem. A maioria dos jovens hoje em dia está no Instagram, a maioria nem no Facebook está. Então, você sabendo quem é o seu cliente ideal, sabendo onde ele está, você vai definir. Então, resumindo isso aqui, 3 pontos para você, em resumo, conseguir definir. Primeiro ponto, o meu produto ou serviço é um produto que as pessoas já buscam, elas já vão com a intenção de compra? Ou o meu produto ou serviço as pessoas não conhecem, elas só sabem das dores e dos benefícios que elas querem, mas não sabem como conseguir? Se a resposta for as pessoas já conhecem meu produto e já buscam naturalmente, obviamente eu devo estar no Google, nas pesquisas, porque a pessoa já vai procurar pelo aquele produto ou serviço. Se a pessoa não conhece e eu vou oferecer algo novo, provavelmente, no Facebook. Se a pessoa, mesmo conhecendo ou não conhecer, uns conhecem, outros não, então eu faço misto, eu faço nas redes sociais para atrair um grupo maior de pessoas que talvez não conheçam meu trabalho, mas também faço no Google. Então a primeira questão é: meu público é um público de intenção ou de atenção? Intenção, pesquisa, atenção, redes sociais. Ou o ideal, fazer o misto. Para quem já procura Google, para quem ainda não conhece, vai nas redes sociais e bota lá. Segundo ponto, o meu público, ele é um público mais direto para o cliente final, meu público ele é mais para empresas. Se for, de repente é interessante eu estar em redes sociais, como o LinkedIn, que é mais voltado para negócios B2B, para empresa e para entre profissionais. E o terceiro ponto, qual é a faixa etária do meu público? Meu público ele vai estar mais em qual canal de divulgação? Para você entender se eu devo focar no Facebook, se eu devo focar, por exemplo, no Instagram, ou se, beleza, meu público está nos dois, então eu posso estar nas duas plataformas, mas talvez focando mais em uma e outra. E, obviamente, também, por último, qual tipo de comunicação eu vou ter em cada plataforma? Talvez a minha comunicação no LinkedIn venha a ser um pouco diferente da minha comunicação numa rede social mais comum, digamos assim, para interação de pessoas, como Facebook e Instagram. Uma vez que o LinkedIn é uma rede mais para profissionais. Então, talvez a minha linguagem lá seja um pouco diferente das outras. Então, esses são os 3 pontos: intenção, atenção, faixa demográfica e qual o tipo de produto ou serviço que eu ofereço.
Então, vale a pena falar também, estamos falando de divulgação, estamos em época de pandemia, né? Tempo de pandemia, ninguém esperava isso. Muitas das vezes, agora, tem também os apps. Para quem é, por exemplo, do ramo de alimentação, o iFood, por exemplo, não seria também uma boa estratégia de divulgação e, ao mesmo tempo, uma plataforma de vendas? Isso aí, sem dúvida, é fundamental. Marketplaces, tipo Mercado Livre, aplicativos, tipo aplicativos de mobilidade, né, para quem trabalha, mas não é muito o nosso foco, mas é um exemplo apenas. E iFood é um exemplo maravilhoso. O que que acontece? Quando você está em plataformas de serviço, o